Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à última parte dessa aula que a gente tá vendo com relação às doenças, né, as principais doenças, as suas principais causas, né, como são causadas por vírus, bactérias, fungos e tudo mais. E agora a gente vai terminar, nós vamos aprender algumas doenças que são transmitidas através de protozoários, fungos e homintos, né? E mais uma vez falando, a ideia de conhecer as doenças, então não é assim, os sinais e sintomas, o diagnóstico em si, né? E o tratamento. Os sinais e sintomas é importante a gente saber, mas algumas coisas a gente vai pegando de acordo com a nossa prática diária da profissão. Mas o mais importante de tudo é a gente entender a via de transmissão para saber como prevenir. Como prevenir, como nos prevenir e como ensinar os pacientes a se prevenirem também, tá? Hoje a gente vai falar então protozoários, fungos e homintos. Então vamos falar sobre os protozoários. Os protozoários são micro-organismos também, assim como os vírus e as bactérias que a gente viu. São unicelulares, então são formados por uma única célula. A maior parte vive de forma livre em ambiente úmido ou aquático e são parasitas no homem. Então, a maioria deles vive livre em locais que são úmidos ou que contêm água, tá? E se localizam principalmente no sangue, no intestino, no sistema urinário, na pele e no sistema nervoso central. Então, essas são as principais áreas do corpo humano que eles se alojam, que eles se localizam a partir do momento que a pessoa está infectada, tá? Esse é um exemplo, uma foto do micro-organismo, tá? Do jeito que ele é, unicelular e tudo mais. E a primeira doença que a gente vê, que é causada por protozoário, é a toxoplasmose. A toxoplasmose também é conhecida como a doença do gato, doença do pombo, né? Porque ela é transmitida principalmente pelo contato com os animais. Dentre eles, principalmente gatos e pombos, que são os animais que estão mais em contato com o ser humano, tá? Então, através do contato com os animais ou as suas fezes, tá? A doença é grave quando acomete a mulher grávida, pois o protozoário pode localizar-se no feto. Então, um dos exames que é bastante pedido, né, durante o pré-natal, durante, né, a fase de gravidez da mulher, é o exame de toxoplasmose, tá? A gravidade dele vai ser parecida com a gravidade da rubéola, né? Lembra que a rubéola é causada por um vírus e que também a gravidade dela maior é acometer a mulher, porque o bebê pode nascer com má formação, pode ter parto prematuro, ou pode ter aborto ou óbito fetal, né? E aqui, no caso, a doença pode se desenvolver no feto, se a mulher contrair durante a gravidez. Os sintomas. O diagnóstico da doença se torna difícil devido aos sinais e sintomas serem comuns de muitas outras doenças. Então, mal-estar geral, cefaleia, que é dor de cabeça, prostração e febre, né? Então, esses sintomas não são característicos de toxoplasmose. Muitas outras infecções podem dar isso, né? A febre pode dar, a gripe pode dar isso, né? Esses sintomas. Então, os sintomas não ajudam muito, tá? Mas existe o exame de sangue, tá? Coleta de exame de sangue, sorologia, dá pra saber se a pessoa tá infectada ou não. O tratamento é feito com o uso de antiparasitários, que é antiparasita, e antibióticos, tá? Aqui, então, é um esquema, né, de como, do ciclo de transmissão, então, da toxoplasmose, né? Então, a gente tem um gatinho ali, com um novelinho de lã, e aí aqui, eita, peraí. Nós temos aqui os diversos tipos de contato diretos ou indiretos com as fezes, né? Então, esses daqui são as fezes, tá? Então, o que pode acontecer? O gato tem as fezes e aí o contato direto do ser humano
com as fezes, tá? Aqui a gente tem as fezes e a mosca varejeira, né? Que quando a gente vê, é aquela mosca bem grande, meio que verde assim, a gente fala assim, ai, não pode posar no alimento, não pode ficar dentro de casa. Por quê? Ela pode entrar em contato com as fezes e posar, né, nas flores, nos vegetais, que às vezes podem ser mal lavados e serem ingeridos pelo ser humano, tá? Aqui o contato direto com as fezes, gente, geralmente é o contato oral. Então, por exemplo, entrou em contato com as fezes do gato e não higienizou as mãos antes de colocar na boca, por exemplo, tá? Isso pode acontecer. Não é a mão suja, tá? O parasita, ele é invisível a olho nu, igual os outros, os vírus e as bactérias. Mas, às vezes, né, sei lá, tem um tipo de contato indireto e a pessoa não percebe que teve contato, então vai a mão na boca, isso pode acontecer. Aqui pode acontecer o quê? As fezes do animal infectado e os animais que nós comemos, né? Eles podem ter contato com essas fezes e eles se contaminarem, né? Então, e nós comemos essa carne infectada, tá bom? Então, há todos esses tipos de possibilidade. Não é só ter um gatinho em casa, né? Então, até mesmo quem não tem gato pode se contaminar, tá bom? Então, esse é o ciclo, mais ou menos, da doença. Rato também, tá vendo? Então, às vezes o rato tá infectado e... Aqui, bem aqui, ó. Às vezes o rato tá infectado ou o pombo, e aí acaba o gato comendo eles que tá infectado, e aí o gato acaba ficando infectado e passando pra todo mundo a doença, tá? Agora, a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, eliminado pelas fezes do percevejo triatoma, popularmente conhecido como barbeiro ou chupança, né? Então, esse inseto, né, que é da classe dos percevejos, ele é conhecido muito como barbeiro. E ele é conhecido como barbeiro porque geralmente ele pica a pessoa na região da barba, né, na região do rosto, na região onde os homens têm a barba. Geralmente ele pica por ali, por essa região. Por isso que ele é conhecido como barbeiro, tá? O que é importante? A doença de Chagas, ela é eliminada pelas fezes, tá? Então, o que faz esse inseto? Ele elimina as fezes e ele pica o indivíduo, tá? E o que acontece? Ele pica e coça, essa picada coça. Então, quando a pessoa coça, aí as fezes que são contaminadas entram em contato com a corrente sanguínea da pessoa. E aí que ela é contaminada por esse protozoário. Só o contato com as fezes em si não, mas ele tem essa questão, né? Um vetor aí, um percevejo que infelizmente pensa em tudo, né? Dá coceira para a pessoa poder coçar e ter contato do protozoário, né, que é eliminado pelas fezes, que são bem pequenas, com a corrente sanguínea do humano. Aí depois disso, né, que entra em contato com a corrente sanguínea, ele se aloja na pele, né, e é através da pele que ele entra em contato com a corrente sanguínea, aí ele se reproduz, aí ele se move para o sangue, e aí ele para principalmente no coração, no fígado e no baço. Ele pode parar em qualquer órgão, mas geralmente são esses. Então, às vezes a gente ouve falar, ai, fulano tá com coração grande, ai, tá com fígado grande, por causa da doença de Chagas, mas é isso. O protozoário, ele se aloja nesses lugares e aí dá a disfunção da onde do órgão que ele se alojar, né? Então,
dá disfunção no coração, porque o coração fica inchado, né? Ele fica maior, então o funcionamento dele já não é mais como antes. O fígado também, o fígado é importante por diversas funções aí dentro do corpo humano, e aí essas funções elas ficam alteradas, tá? Os sintomas geralmente são dor no abdômen, dor ou nos músculos, febre ou dor no corpo, palpitações ou arritmias, dor de cabeça e falta de ar. O tratamento é realizado através do uso de antiparasitários e medicações para o controle dos sintomas, tá? Então, o tratamento ele é meio que conservador, controla os sintomas, antiparasitário para matar o parasita, né? Mas uma vez que ele acomete o órgão, o tratamento ele é conservador para manter o órgão funcionando. Aqui a gente tem a giardíase. A Giardia lamblia é o protozoário mais comum encontrado no duodeno e jejum dos humanos. Duodeno e jejum são duas partes do intestino delgado, tá? Então, é ali que geralmente a giardíase é encontrada. Na maioria dos casos não causa dano, mas pode provocar sintomas como diarreia crônica e dor abdominal. A via de transmissão é através da água, alimentos e fômites, tá? Fômites são como se fossem dejetos, né? Então, tudo que é contaminado e que a gente ingere, tá? Então, tudo que é contaminado através da água e de alimentos são tudo protozoários que se reproduzem no nosso sistema digestivo, tá bom? Então, o ciclo dele é isso. Então, a gente toma água contaminada ou come um alimento contaminado, né? Então, por isso que é importante o tratamento da água. Se eu não tenho um filtro, ferver a água antes do consumo, né? Lavar bem os alimentos, principalmente os alimentos que são comidos crus, como verduras, frutas, né? No posto de saúde tem aquele hipoclorito de sódio, que é aquele frasquinho marronzinho, que a gente chama de clorinho, tem bastante gente que chama de clorinho. 2 gotinhas no litro de água, 15 minutinhos ali, o alimento cru, pra gente poder consumir, tá? Então, tudo isso é importante a gente pensar para evitar. A giardíase é um exemplo, né? Mas existem diversos protozoários que são transmitidos através da água e alimentos e que se alojam ou no nosso estômago ou no nosso intestino. Geralmente, eles são causadores de diarreia, são os provocadores aí das diarreias, tá bom? Agora a gente fala um pouquinho dos fungos. Os fungos são organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares. Eucariontes são aquelas células mais complexas que eu havia mostrado para vocês, acho que na aula de ontem. Então, eles podem ser de uma célula ou de várias células. E as suas células agrupam-se em filamentos, em filas, tá? São encontrados em diversos tipos de ambiente, principalmente em locais úmidos e ricos em material orgânico. Material orgânico pode ser restos de alimento, né? Então, os fungos, a princípio, eles podem ser invisíveis a olho nu, mas a gente tem exemplos práticos, né? Acho que todo mundo já conseguiu ver uma formação de fungo, principalmente em alimentos, né? Às vezes, alimento que estraga e fica muito tempo ali de um jeito que não era para ser conservado, então ele acaba aumentando. E locais úmidos também, principalmente. Então, os fungos, no corpo humano, existem fungos diversos, né? Então, um pão que a gente não consome, em mais ou menos uma semana, ele começa a ter uns pontinhos pretos ou uns pontinhos verdes. São fungos que aparecem, né? Então, nos alimentos é assim, mas para os locais úmidos é principalmente no nosso corpo. No corpo humano, os fungos gostam bastante dos locais que são úmidos. Por exemplo, aqui são os filamentos, né? Como que eles se agrupam. Então, eles vão formando filas, eles vão formando carreirinhas, tá bom? Então, exemplos são as micoses cutâneas. São causadas pelos fungos que infectam a epiderme, o cabelo e as unhas. Então, a gente pode ter micose em qualquer uma dessas partes, tanto na pele, quanto no cabelo e quanto nas unhas.
geralmente é mais comum na pele, nas juntas, né, no meio dos dedos e tal, e nas unhas. No cabelo é um pouco mais difícil, mas pode acontecer. São geralmente chamadas de dermatomicoses. A infecção é transmitida de um indivíduo para o outro, de um animal para o homem, ou pelo contato com células contaminadas, ou simplesmente pelo fato da umidade. Então, um local tá com umidade, não é higienizado, né, corretamente, as células ficam contaminadas e assim a pessoa adquire essa micose. Então, aqui tem um exemplo de micose, né? Que é a clássica micose que nos pés, né? Por que aparece micose geralmente nos pés, entre os dedos dos pés? Primeiro que às vezes a gente pode não secar depois do banho, é um local que às vezes fica úmido, então, né, muito possível o aparecimento das micoses nessa região, principalmente porque o pé a gente, né, não é igual a mão que a gente fica lavando toda hora, às vezes a gente fica descalço e tudo mais. E o uso de sapato fechado também, né? Geralmente a gente precisa trabalhar com o sapato fechado e às vezes o pé soa bastante, né? Então o suor fica ali no meio dos dedos e isso pode acabar causando as micoses, tá? O tratamento, deixa eu ver se tem aqui, não. O tratamento é através de pomada, né? Essas micoses cutâneas aí da pele geralmente são tratamentos tópicos, né? Que são tratamentos que são aplicados no local mesmo, tá? E manter a pele bem seca. Aqui a gente tem um outro exemplo de fungo que é a candidíase. A candidíase ela é causada pelo fungo Candida albicans. Ela atinge a superfície cutânea, mas atinge principalmente as mucosas. Pode causar candidíase oral ou vaginal, tá? Na candidíase oral, aparece bastante em criança. A candidíase oral fica com umas plaquinhas brancas por dentro na língua, na bochecha, por dentro, né, na bochecha interna. E nas mulheres, a vaginal também é muito comum, principalmente ela que causa, né, corrimentos, aquele corrimento branquinho, um pouquinho de prurido, né, que é coceira. E ela se desenvolve tanto na vagina quanto na boca, porque são locais o quê? Úmidos, né? Então é só uma oportunidade de umidade que o fungo já se prolifera e já causa infestação. Aqui é um exemplo, né, na linguinha da criança. É claro que tem, gente, nenenzinho que mama no peito e tem aquela manchinha de gordura na língua, tá? Então, neném que tem uma manchinha de gordura do leite na linguinha é diferente, ela é mais centralizada, tá? Essas placas de candidíase, é bom uma avaliação médica antes do diagnóstico, mas elas também ficam assim na parte interna do lábio e na bochecha da parte de dentro, tá bom? O tratamento também da candidíase é através do uso de pomada vaginal, quando é via vaginal, e quando é oral, a gente usa geralmente nistatina, que é uma solução oral para passar por dentro da boca, tá bom? Os fungos são mais tranquilos, assim, geralmente são tópicos, né? Geralmente aparecem na pele e nas mucosas, mas são coisas simples de se resolver. Agora a gente fala um pouquinho sobre os helmintos. Hoje a aula tem bastante informação. Mas a gente precisa ver porque depois a gente precisa abordar outros assuntos ainda dentro desta matéria. Os helmintos são grupos numerosos de animais, incluindo espécies de vida livre e parasitária. Popularmente, os helmintos são conhecidos como vermes. De maneira geral, a contaminação está intimamente relacionada com a saúde ambiental. Então, toda contaminação, infestação de vermes, ela está associada com a saúde ambiental. O que é isso? Tratamento de água, saneamento básico, higiene dos alimentos, preparação de carnes, tá bom? Geralmente é relacionado, geralmente não, é tudo relacionado a isso. Exemplo, a esquistossomose intestinal, causada pelo Esquistossoma mansoni. Ele hospeda-se no interior dos vasos hepáticos, hepático é fígado, tá? Provocando hemorragia e inflamações.
no intestino, no fígado, no baço e em outros órgãos. Esse aí é o ciclo, né, da esquistossomose. Então, o ovo, ele é eliminado do indivíduo infectado, tá? Nas fezes. Aí a gente sabe que as fezes vão para esgoto, para rios, lagos e tudo mais. Só que aí o verme, ele vai para água, né? E ele penetra no caramujo. Aí a cercária, que é o depois que ele se desenvolve, né? Porque aqui é o ovo, né, do esquistossoma. Aí ele se desenvolve no caramujo e aí ele sai como cercária. Aí ele vai e penetra na pele, tá? Ele é mais ou menos assim, ó, esquistossoma adulto. Então é como verme mesmo, tá? Mais ou menos é esse aí o ciclo de reprodução, tá? A esquistossomose, geralmente, ela é transmitida através, né? O hospedeiro dela é o caramujo, que é onde desenvolve aí a doença. Ateníase. Ateníase é conhecida como solitária. O homem se contamina ao ingerir carne mal cozida, que contém cistos secos, que prendem-se à mucosa intestinal e desenvolvem-se. Os cistos secos são como se fossem ovos, tá? Da solitária. Também há contaminações através de água e alimentos contaminados. Então, a solitária, ela pode ser transmitida através da carne, que tem os ovos, e da água e dos alimentos contaminados. Os sintomas: dor de cabeça e dor no abdômen, perda de peso, alterações de apetite, náuseas, perturbações nervosas, irritação, fadiga e insônia. O tratamento é realizado através de antiparasitários. Então, há medicações antiparasitas que são usados aí para combater a infestação aí dos vermes, tá bom? Então, aqui é o ciclo de vida, tá? O hospedeiro intermediário, no caso, pode ser principalmente o porco, tá? Mas pode ser qualquer carne animal, mas principalmente o porco. Aí ele é o hospedeiro intermediário, então ele desenvolve o cisticerco, que é como se fosse o ovo, né? E aí esses ovos, eles ficam alojados na carne. Por isso que às vezes é importante, né? A gente ouve falar, não come, né? Carne mal passada, principalmente gestantes, né? Crianças, fala assim, deixa a carne bem passada e tudo mais, porque a gente não sabe. A gente tem que saber muito bem a procedência, né? A origem dessa carne que a gente vai comer pra comer ela mal passada, por exemplo, tá? Então, aí vem a carne, e aí aqui o homem come a carne, e aí o cisticerco se desenvolve no intestino humano. E aí ele desenvolve, né? Aí cresce a tênia, que é a solitária. Ela é bem grande, geralmente, tá? Bem grande mesmo. E virou o ciclo. O homem elimina alguns segmentos, né? Com os ovos da tênia nas fezes, e aí isso pode contaminar novamente um novo animal e assim por diante. Esse é o ciclo. Além da teníase, a gente tem a ascaridíase, popularmente conhecida como lombriga. Essa é uma das mais comuns. Acho que a solitária também é bem conhecida, mas a lombriga também. Causada por Ascaris lumbricoides, é o nome do helminto, do verme que causa, né, a lombriga. Os vermes adultos vivem no intestino delgado do homem e de animais domésticos. A transmissão é através da ingestão de água e alimentos que contêm os ovos do verme. Então, vai ser a mesma coisa, tá? Água não tratada, alimentos mal lavados, fazem o ser humano desenvolver a lombriga, ascaridíase. Os sintomas principais: dor abdominal, flatulência são gases, tá?
cólica, diarreia, náuseas e vômitos e presença de vermes nas fezes. Geralmente, não há muitos sintomas, principalmente em crianças. Geralmente a mãe percebe que a criança tem quando ela elimina nas fezes, tá? O tratamento também é com antiparasitário, fazendo uso do antiparasitário, e aí a criança para, né? Os antiparasitários, eles têm a função de parar de desenvolver, porque sempre tá se reproduzindo. Então, ele para de desenvolver e elimina aqueles que já estão produzidos, tá? Aqui também tem um ciclo, tá? Então, ovo com a larva, o ser humano ingere através da boca, e aí no intestino é a formação dos vermes, aí elimina as fezes, contamina o ambiente, os alimentos, e aí se a gente não lava os alimentos corretamente, não faz o tratamento da água, aí a gente vai entrar em contato de novo com o ovo, né? O ovo aqui com a larva, aqui é o ovo fértil, aqui é o ovo com a larva, mas a gente vai entrar em contato. E sempre vai ser isso. Principalmente em áreas que não tem saneamento básico, tá? A gente sabe que, existe muitos lugares aqui em São Paulo que as condições são precárias, que não há saneamento básico. Então, a chance de, né, todo mundo na mesma casa, na mesma comunidade, ter vermes é muito grande, tá bom? E é isso por enquanto, tá? Essas doenças, elas são um pouco mais assim, parecidas à forma da prevenção. A gente precisa saber o quê? Solitária, lombriga, helmintos, tem a ver com, né? Tem a ver com verme. E os vermes dá como? Né? Como que são transmitidos? Através da carne com ovo, com o ovo da larva, né? Do verme, através de água contaminada, alimentos mal lavados, né? Então, esse aqui é o principal, essa aqui é a transmissão, né? Os tratamentos a gente vai vendo ao longo da nossa vida mesmo, profissional, das nossas atividades profissionais. Mas o que é mais importante a gente saber a via de transmissão, porque aí a gente vai tratar uma pessoa com verme, por exemplo. E quais são as orientações? O que ela tem que fazer para depois não ser contaminada de novo? Porque, por exemplo, uma pessoa que mora numa área de ocupação, né? E não tem saneamento básico, é próximo de um rio e tudo mais. Não tem saneamento básico. Ela vai lá no posto, ela fala que ela tá com diarreia, tá com dor de barriga, e o neném tá soltando verme, né? A criança de, 3 anos tá soltando verme. Então, todos serão tratados, mas assim, ela vai continuar morando no mesmo lugar. As condições dela continuam sendo as mesmas. E aí a gente vai deixar, né, por uma falta de orientação, ela se contaminar de novo? Não, a gente vai fazer a nossa parte e a gente vai orientar, tá bom? Então, essa aqui é a ideia principal de conhecer essas doenças, é a gente saber orientar, né? É a gente se autoavaliar nas nossas atividades diárias, nos nossos hábitos diários, no cotidiano, se a gente realmente faz alguma coisa para evitar todos esses tipos de doença, e saber orientar, tá? Porque na saúde pública, a gente vai ver na próxima matéria um pouquinho da atuação de enfermagem na saúde coletiva, e é principalmente isso, a orientação. Então, a gente tem que saber orientar aí o paciente e os familiares, tá bom? A família também faz parte desse processo de prevenção, de higiene e tudo mais. E são medidas simples, tá bom? Então, encerramos aí essa parte das doenças. Fiquem com Deus e até amanhã na próxima aula.